Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um módulo da disciplina de elaboração de projetos aquícolas. Vencemos a parte de legislação, e ordenamento, como que é, quais são as leis que regem a etapa de projetos, quais são as leis específicas no tocante à produção de organismos aquáticos que vão fazer, que vão ter importância na produção de pescado. E agora vamos entrar num outro ciclo. Esse ciclo agora vai tratar na questão de gestão de projetos e planejamento da produção de peixes. Por quê? Porque uma vez que você concebeu o projeto, qualquer que seja ele, de um empreendimento aquícola, qual que é a etapa subsequente? Fazer o projeto você faz, tudo bem. Tu implementou o projeto, que vamos voltar para essa parte de implantação de projetos lá no final do módulo, mas da disciplina. Mas qual que é a etapa subsequente, assim? O que a gente tem que fazer depois que, uma vez que está implementado, vamos pensar assim, especificamente no tocante à aquicultura, tá implementado uma carcinicultura, o que eu faço depois? Está implementado uma engorda, uma levinagem, o que eu tenho que fazer depois, pós-implantação? Então, vocês vão ver que tanto na parte de planejamento, alguns itens que a gente precisa se preocupar, principalmente que o nosso próximo módulo vai ser o módulo financeiro, que a gente vai trabalhar a questão de crédito rural, então como que a gente faz para captar esse crédito rural. Então, a gente vai discutir então o que tem que fazer, tanto no planejamento de uma estrutura, seja lá na frente que vai ser feito, quanto o acompanhamento dessa estrutura. É por isso que a gente vai entrar no módulo de hoje, que vai dar uma abordagem geral no tocante à gestão de projetos. Então, a ideia, quando você vai fazer um empreendimento, seja você mesmo por si só como empreendedor, ou seja, para um cliente, é obter o maior nível de renda possível e com a melhor eficiência, evidentemente. Obter o maior nível de renda possível é você tem que levar em consideração que você tem que, para você ter o maior rendimento possível, você tem que ter menor despesa possível. E o maior e a maior e otimizar os processos que você consegue no teu empreendimento, de forma que você vai minimizar custos, consequentemente vai aumentar os ganhos. Então, para que a gente chegue isso no empreendimento ou uma propriedade, qualquer que seja ela, eu vou precisar definir alguns critérios. E E esses critérios é o que a gente vai passar a ver agora. Então, antes de definir os critérios, a gente vai definir algumas metas a serem alcançadas. Vamos entrar na questão do planejamento, da implantação, do controle e da correção de fatos. Vocês vão ver que isso aqui é um ciclo. Se você abordar a questão de projetos na engenharia de maneira geral, qualquer livro que você pegue de gestão de projetos em engenharia, seja projetos elétricos, seja na construção civil, seja agrícolas e afins, você vai ver que a gente segue um ciclo padrão, popular ciclo PDCA lá, e a gente, a aquicultura não vai fugir desse modalidade de ciclo, que é um mecanismo muito eficiente. As próprias cooperativas adotam esse tipo de situação. Então, primeiro definir o objetivo, né? Então, qual que é a finalidade da produção? Se você não tiver foco naquilo que tu quer fazer, você dá tiro para tudo quanto é lado, mas não acerta nada. Então, qual que é a finalidade da sua produção? Ah, engorda? Então é engorda. É lazer? Então é lazer. É a levinagem? Então é levinagem. Porque não é atípico as pessoas misturarem. Não, já foram algumas vezes já que me chamaram para fazer algum projeto e o pessoal fala assim: ah, eu quero essa área aqui, o cara já tem um viveiro, por exemplo, antigo, viveiro não, um açude, né, vamos falar, que foi feito lá em 1900 e bolinha, e o cara, de certa forma, quer aproveitar aquela estrutura
para ganhar, colocar uns peixes e talvez ganhar algum dinheiro. Então, a pergunta clássica é a seguinte: o que que você quer? Você quer o quê com isso aqui? Você quer ganhar dinheiro ou você quer lazer? Daí o cara fala, eu quero ganhar dinheiro. Bom, então para ganhar dinheiro nós vamos mudar toda tua estrutura aqui. O seu mecanismo de drenagem não funciona, não é eficiente para uma produção comercial, o seu sistema de alimentação de água não é eficiente para a produção comercial, porque você não tem uma demanda hídrica, você não sabe nem qual que é a tua demanda hídrica, quem dirá você saber o quanto de água tu tem. E em muitos casos, principalmente esses açudes mais antigos, a água de um passa para o outro, ou pega a água, afogou uma mina antiga, então você não consegue nem quantificar de certa forma. Então, quando o cara fala assim, ó, bom, eu quero ganhar dinheiro, você já tem que deixar claro que ele vai ter que investir. Vai ter que readequar as estruturas, vai ter que reformar em muitos casos, e em alguns casos ainda é literalmente fazer do zero. Outro sentido é qual que é a categoria? Você quer uma produção comercial? É evidente que no nosso caso, aqui da região, por conta das cooperativas, e pela falta de peixe, você vai acabar caindo para o sistema intensivo, mas tem situações em outros lugares que o cara vai querer tocar de certa forma extensivo. Ele vai montar um investimento, não vai colocar um investimento top de linha, vamos pensar assim, justamente para reduzir custo, mas ele vai tocar com 3 peixes por metro quadrado para reduzir o investimento que ele vai ter que aportar, fazer girar um pouquinho e depois ele vai entrando gradativamente. E o terceiro ponto, mercado consumidor, né? Qual que é o teu mercado consumidor que você pretende atingir? Nosso caso, a grande maioria dos negócios aqui são em cultivo intensivo, engorda, produção comercial e mercado consumidor é atender as cooperativas, né? Então, você já tem um planejamento nessa linha, teu projeto já tem que sair nessa categoria. Isso você já vai ter que pensar, lógico, lá atrás, mas quando você define as metas e você vai colocar as categorias de controle, o que que você vai usar para controlar, isso importa, porque tua definição de unidades de controle para você gestionar depende do teu objetivo que você quer alcançar. Então, ainda em planejamento, o primeiro passo, então, é definir as estratégias que vão ser usadas para atingir seus objetivos. Então, definido meus objetivos, tudo bem, vamos categorizar a partir de agora o nosso objetivo. O meu objetivo é fazer engorda de peixes em sistema intensivo para atender a cooperativa, regime cooperativo. Engorda, peixe até 1 quilo de média. Então, uma vez que eu escolhi, agora eu vou começar a estabelecer as estratégias que eu vou ter que usar. Bom, fora a fase de projetos, né? Vamos pensar assim, fora a minha construção e concepção do meu projeto, eu tenho outras fases que eu vou executar. Tudo bem, eu fiz um projeto, fiz um plano mirabolante lá na minha etapa de projeto, ficou um projeto magnífico, fiz 3D, eu fiz a modelagem do meu terreno e cubiquei toda a terra que eu vou precisar, eu quantifiquei, calculei o zerador, calculei tudo. Pergunta técnica é quanto você tem de recurso disponível para executar esse teu projeto? Porque você pode fazer um projeto lindo. Vou dar um exemplo bem claro que aconteceu aqui na própria universidade. O prédio de camarão, de carcinocultura aqui, demorou para ser implantado lá em Maripá. Por quê? Porque o recurso original que a gente tinha disponível era R$ 300 mil. Aí, os arquitetos aqui da UFPR, quando foram fazer o projeto, fizeram um projeto magnífico, super bonito, ficou ótimo realmente, com um detalhe: o projeto deles para implementação era R$ 1 milhão. Então, o que que aconteceu? Parou o projeto, porque não tem dinheiro para executar. Então, assim, você pode fazer o plano mirabolante possível, mas se você tem que estabelecer tuas restrições que você vai operar. Então, assim, veja, hoje o custo de implantação de um projeto de piscicultura, até, vamos pensar, pré-pandemia, até metade do ano passado, pensar 2020, assim como um todo. Até 2020, como um todo, o custo de implantação de um projeto de aquicultura estava girando em torno, pelo que eu tenho estudado,
e acompanhando até alguns projetos que eu acompanho, estava em torno de 25 a 30 reais, dependendo do teu, do que você ia colocar de itens no seu projeto, né? Hoje, se você pensar, hoje para startar qualquer projeto, está em torno de 35 a 40. Então, vocês vão ver lá na frente que isso aí, principalmente no tocante financeiro, isso é um rombo no orçamento, literalmente. Então, esse estabelecimento de quanto que você pode chegar é uma restrição, por exemplo, que a gente pode acatar. A outra parte no projeto de planejamento é definir como, onde e quem vai fazer. Como você vai fazer, quais são os meios que você vai levar para chegar, aonde você vai fazer, onde vai buscar esse tipo de insumo e quem vai fazer, né? Então, às vezes, vou dar um exemplo. Tudo bom, vamos pensar, você está com o projeto de engorda que vai ser para Cevale. Aí pergunta, primeira pergunta, você tem área disponível? Tem. Se você vai ter que comprar ainda a área, tu vai ter que dar um passinho atrás e entrar lá dentro do teu checklist de estabelecimento de restrições, uma restrição que é a escolha do local ainda a ser implementada. Aí quando você vai pensar em escolha do local, daí você vai ter que pensar, tem áreas que são ótimas para aquicultura, mas, por exemplo, são caras. Tem outras áreas que não são tão apropriadas para aquicultura, o custo de implantação, vamos pensar assim, é um pouco mais alto. Entretanto, é, a, o custo da terra é mais barato. Então, assim, você tem que fazer esse relacionamento, no teu planejamento, você vai ter que definir o que que eu quero. Eu quero gastar mais no empreendimento, mas conseguir viabilizar ele, ou eu quero fazer uma área menor num lugar que talvez potencialmente é melhor. Então, essas definições que você vai ter que fazer. Daí entra o onde, como, por quê. E vai fazer. Outro exemplo tudo bom, então eu quero fazer escavação dos meus viveros. Vamos supor que as etapas de vencimento ali, que das restrições não existam, porque você ganhou uma herança do seu pai, você é multimilionário e você quer fazer um investimento em agricultura, não importa como. Então, um outro fator que depende é você falar assim, tá bom, então eu vou construir meu projeto mirabolante, minha restrição não existe, eu vou começar amanhã. Aí uma outra questão de restrição é disponibilidade de máquina para construir, né? Porque as empresas teoricamente boas do mercado, elas não param, né? Então, você tem que entrar na fila, literalmente. Então, planejamento lá de quem está fazendo, quando você vai definir isso aí, entre outras coisas, entra isso também. É isso aqui, esse planejamento de as restrições que você vai ter que operar, as estratégias e objetivos que você vai ter que alcançar e como você vai fazer, incluindo o cronograma de execução, são pré-requisito aí tanto da implementação que tu vai adotar e do controle. Legal? É, Então, ainda dentro de planejamento, nós vamos ter que ter um orçamento. Você vai ter que, lá no teu planejamento desse teu projeto, como eu acabei de falar, o custo de implantação de um projeto pré-pandemia, 2020, era um. Agora, literalmente, tá praticamente acrescentou o custo de produção, o custo de confecção do projeto subiu 50%. Veja o combustível, vou dar um exemplo clássico do combustível. O combustível 2020 girava em torno final de 2020 estava em torno de 2,80 o diesel. Hoje está 4,40, 4,35, depende do posto. Isso são 50% de aumento no combustível. Então você veja que lá em 2020 o custo de hora máquina estava uma escavadeira de porte médio, uma 320, uma 318, ela estava girando em torno de R$ 300. Hoje não sai por menos de 400. Então, se uma obra tua ia gastar 2.000 horas 1.000 horas máquina
para fazer uma terraplanagem, qualquer que seja ela, vezes 300 mil, você tinha 300 mil, que era o teu gasto. Só estamos falando só de máquina, nem falando em outras coisas. Hoje, se fosse fazer a mesma obra com os mesmos mil horas máquinas, para R$ 400 a hora, é 400 mil reais. Então, é 100 mil reais a mais de consumo. Isso aconteceu para questão de metalurgia, questão da energia elétrica subiu também, questão de equipamentos também subiu. Cada um subiu uma fatia, mas no todo subiu relativamente algo em torno de 50%. Então, quando você vai estabelecer as restrições, daí nós vamos voltando ao assunto lá do banco, daí você monta o teu projeto mirabolante, daí o custo de produção, por isso que você tem que ter um orçamento. Vamos fazer uma conta bem simples, está em torno de 2 milhões e 500. 2 milhões e 500. Vamos pensar assim, arredondando para fazer uma conta, assim, 2 milhões e 500. Então daí você vai falar assim, bom, 2 milhões e 500, da onde que eu vou arrumar 2 milhões? Ou você tem um pai rico, ou mãe rica, ou ganhou uma herança do avô, alguma coisa assim, ou você tem que pedir dinheiro emprestado. Pedir dinheiro emprestado, vocês vão ver na aula lá de economia, de crédito rural, que a gente tem algumas linhas específicas que é fornecido pelo governo federal, que é subsidiado pelo BNDES, que as cooperativas de crédito, ou o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Sicob e afins, elas, elas subsidiam, elas fazem esse meio de campo para te prestar esse dinheiro, você tem que montar um projeto, que a gente vai ver isso na aula, como se faz, mas ela te fornece, e ela tem algumas linhas de crédito. Detalhe importante, as linhas de crédito, em geral, elas atendem 1.300.000 por CPF. Então, veja, se você tiver um projeto que está beirando os 2 milhões e 500, você já estoura o orçamento. Daí você tem eu vou explicar para vocês lá na aula de crédito, que você tem um mecanismo que você vai fazer um coletivo. Aí você pega o projeto e faz junto com a sua esposa ou com o seu marido, e você consegue dobrar isso. Então, você conseguiria pegar 2 milhões e 600. Então, o teu projeto dentro dos 2 milhões e 500 originais, que você, vamos supor, fictícios para executar teu empreendimento, é, daria conta. Aí, o que que acontece? Me sobe o valor do diesel e estoura 100 mil. Tua conta já está negativa em 100 mil reais. Aumenta os aeradores lá que você ia comprar por 4 mil e agora está 5, estoura a tua conta. Então, é isso que você tem que avaliar. Aí, professor, mas da onde que você tirou 2.500, 2 milhões e 500? Eu estou fazendo uma conta mais ou menos vamos pensar em trinta reais o metro quadrado. Para uma conta assim, se você fosse fazer uma piscicultura hoje o custo está em torno de R$ 35 o metro quadrado de obra. Então, se você fosse fazer 10 hectares de lâmina d'água, sairia 3 milhões e meio. E assim por diante. Então, por que que você tem que é importante fazer essa questão de orçamento financeiro? Porque lá na tua taxa de retorno, o quanto você vai ganhar de retorno, pode ter ser um empecilho, que é o que a gente estava comentando aqui, das restrições. Porque, você veja, até um tempo atrás, uma piscicultura de 5 hectares, você conseguia manter ela, você conseguia fazer o financiamento, construir ela, e ela se pagar com uma piscicultura de 5 hectares, né? O dinheiro que a piscicultura geraria, o dinheiro que a aquicultura dava de retorno financeiro, era suficiente para pagar o financiamento e também as despesas com caseiro e luz. Então você poderia até, você zerava a tua conta, você não tinha retorno de dinheiro, mas teu investimento estava sendo pago. A hora que ele terminasse de pagar, porque vocês vão ver lá na planilha financeira, que ela é a medida do tempo, você vai pagando inversamente, né? Você paga a primeira parcela mais alta, depois vai caindo gradativamente conforme você for abatendo o teu saldo devedor. Então, até pré-pandemia, uns 5 hectares dava bem. Hoje, se você pensar, alguns projetos até com 70 mil metros, 7 hectares de lâmina d'água, já está ficando apertado para você já não sair no prejuízo. O que que é? Você vai ter que, além
O dinheiro que ela gera, a piscicultura gera, não é suficiente para você pagar o teu investimento ou pagar o investimento e caseiro, luz, essas coisas. Então você ainda tem que pôr dinheiro do bolso para girar. É o que acontece hoje, por exemplo, com o aviário. Um aviário não se paga, você tem que colocar pelo menos dois junto para comportar, que é o que está acontecendo com a piscicultura. Você tem que tá tendo que aumentar a área para reduzir o custo unitário por metro quadrado para você conseguir pagar o investimento que você está fazendo. Beleza? Então, outra coisa dentro da planilha orçamentária é você fazer esse tua estimativa de gastos, principalmente também prevendo o quanto que você vai gerar de resultado em cima das tuas métricas que nós vamos estabelecer daqui a pouco, para você ter tua taxa de retorno. Porque justamente você tem que fazer um orçamento para você fazer a métrica de quanto que você vai gastar no investimento para você implantar a tua unidade produtiva, e ainda assim você tem que estabelecer suas metas de alcançar os teus resultados. Por exemplo, bom, se eu colocar numa piscicultura de 10 hectares de lâmina d'água, 6 peixes por metro quadrado e conseguir vender eles a 1,20 por ano, vamos pensar por ano, porque geralmente é 10 meses, mas as cooperativas têm atrasado em função de despesca, então não é muito fixo esse valor. Então, para fazer a conta mais redonda, assim, vamos pensar, está se usando ciclo ano. Então, você, lá na tua previsibilidade de retorno desse investimento, tu vai ter que pensar assim, bom, eu vou colocar 10 hectares de lâmina d'água, vou colocar 6 peixes por metro quadrado e vou tirar em média 1 quilo para fazer uma conta de padeiro. Então, vou ter 600 toneladas de peixe para vender, vendendo a 1,20. Beleza, com esse recurso que eu tá injetando, meu projeto vai dar de resultado a partir da implementação. Quanto que eu tenho de despesa com energia elétrica, que daí vai envolver bombas, tempo de uso de equipamentos, quanto que eu vou gastar com aerador, tempo de uso de equipamento de aerador, quanto que eu vou gastar com insumos, quanto que eu vou gastar com, com com funcionários, quanto que eu vou estar de probióticos, enfim. Então, essa conta para fazer se teu projeto viabiliza ou não é o que você tem que fazer. Então, no planejamento aí, a gente vai pensar que você não pode estimar apenas, então, o preço do peixe, né, cara, que será produzido, mas também os insumos que vão ser consumidos. Por exemplo, em cima da tua conversão alimentar que está prevista, que é o que a gente vai abordar daqui para frente, mais adiante. E uma vez que eu defino o quanto que eu quero alcançar lá na frente, é o que eu consigo corrigir ao longo do tempo isso aí para tentar alcançar a minha métrica, que é a minha meta de chegar no meu resultado, por exemplo, a produzir peixe com 1 quilo, mas com uma conversão alimentar de 1,4, por exemplo, 1,41, 1,42. Então você tem que ter a métrica para você poder balizar esse teu processo de retorno do teu investimento. Então, ainda na etapa de planejamento, a ideia é quando você vai fazer a sua métrica, é você definir, entre outras coisas, o conjunto de procedimentos. Por quê? Porque se você não adota um conjunto de procedimentos, aí daí vai lá, cair lá em projetos, lá quando a gente teve aquela aula lá em engenharia para aquicultura lá, que a ideia, se fosse pensar na piscicultura ideal, seria que todos os viveiros fossem exatamente iguais. Por quê? Porque daí a alimentação é igual, a loja para todos os viveiros, a despesca é igual para todos, o probiótico é igual para todos, a estocagem é igual para todos e assim por diante. É claro que é difícil você manter isso padronizado para todos eles, mas em função de formato de área, topografia de área e outros detalhes, mas você tem que definir um conjunto de procedimentos, entre outras coisas, rotinas de alimentação, despesca, pesagem, transporte e aplicação. Por quê? E você tem que escrever isso porque você, além de você evitar desperdício de tempo, se você falar
pode dar problema no teu controle, porque às vezes a informação falada, principalmente quando um funcionário ou o cara de uma cooperativa passa de um para o outro, por exemplo, a informação distorce. E daí o que você precisava fazer de fato modifica. Vou dar um exemplo. Se você está planilhado que você tem que o conjunto de procedimentos operacionais para você fazer uma biometria X, e que cada 15 dias você tem que fazer biometria em determinadas áreas ou núcleo de áreas, e isso aí não tiver escrito ou roteirizado para você fazer, é facinho do cara, por exemplo, equivocar e deixar ou de cumprir alguma área, ou deixar de cumprir algum procedimento. E essas rotinas de operação são importantes, principalmente, por exemplo, na questão sanitária, e entre outras coisas. Beleza? Então, conjunto de procedimentos a serem definidos. Às vezes eu estou até falando algumas coisas que são bastante óbvias, mas são importantes porque a gente vai entender o todo quando a gente for fazer o acompanhamento disso aí. Então, uma vez que eu defini então o meu conjunto de procedimentos, meu roteiro, as minhas estratégias, orçamentos e definir quais são as minhas restrições, eu vou para a implementação. Então, eu vou ir atrás das estratégias que eu vou ser utilizar para implementar o que eu estou fazendo. Então, pá, tudo bem, defini o meu orçamento, eu sei o meu projeto, eu sei o que eu quero fazer, eu quero fazer uma engorda, quero tirar peixe de 1 quilo, quero estipular uma conversão alimentar de 1,41 gramas, vou fazer em regime de cooperativa, é, e vou, e vou e vou pegar dinheiro do banco. Beleza, então tá. Esse é o meu planejamento. O plano é esse. E as estratégias são essas. Vou integrar com a Cevale, vou pegar dinheiro do Sicredi. BNDES/Sicredi. Tá bom, então essas são minhas estratégias. Então, eu vou agora para o passo de implantar as estratégias. Daí eu monto meu plano, eu converso no banco para ver se eu tenho linha de crédito. Eu vou na cooperativa ver se eu consigo. Se eu não sou associado, eu tenho que virar sócio. Se eu já sou sócio, fica mais fácil integrar. Mas se eu não sou sócio, eu preciso ver se eu consigo ser sócio, porque senão nem integrar eu consigo. Eu já fiz projeto para algumas pessoas que montaram e esqueceram desse mero detalhe, assim que os caras montaram o projeto para depois ver se conseguiam se associar. Então, literalmente, teve cara que não conseguiu se associar. O cara montou o projeto e não pegaram ele. Literalmente isso. Então, entre implementar as minhas estratégias, está lá, se eu vou, se eu vou, se eu vou pensar em fazer um regime de engorda para peixe, para cevale, porque alguém me falou que está dando dinheiro. Então, primeiro, eu vou ver se minha área é viável, eu vou conversar com o pessoal da Cevale vai lá, dar uma analisada na tua área, daí ela vai fazer uma pré-análise do seu projeto, no independente com quem que você está fazendo, ou se é você mesmo que está fazendo o seu projeto. Ela vai fazer essa seleção para avaliar se pega a tua área ou não, vai ver a distância, daí a Cevale tem os próprios critérios dela para falar sim ou não para a área. Se o projeto atende os quesitos mínimos exigidos para a Cevale, por exemplo, caminhão encosta no lado, consegue fazer despesca parcial, você tem disponibilidade de ponto de energia próximo à despesca, você tem entrada e saída individual, você tem água disponível para girar caso precise, você tem condições de ampliar a área se for necessário, demandado. Então, uma série de fatores você vale hoje exige. Você tem cascalho na estrada que permite o caminhão de chuva descer. Então, alguns quesitos da própria Cevale, ela quer que atende. Então, a Cevale vai catar seu projeto, vai avaliar se te atende. Aí não adianta nada a Cevale te falar que te pega e você não ter crédito, por exemplo, no Sicredi para você pegar a tua margem consignável. Consignável não é o nome, tua margem disponibilizada para executar o teu projeto não atende, porque vamos pensar assim, você quer fazer um projeto, vamos voltar para o projeto de 2,5 milhões. Você quer fazer um projeto de 2,5 milhões, 1 milhão, o que seja, mas a tua propriedade, claro que hoje as propriedades
supervalorizaram pelo preço da soja, do milho, que estão bem altos, mas você tem situações que o custo da tua terra é menor do que o dinheiro que você quer pegar. Aí o banco vai te falar assim, não, amigo, eu posso até te arrumar dinheiro, mas primeiro que eu não vou te emprestar nessa taxa aí, que é o que o BNDES te empresta. Segundo, que eu não vou te emprestar nesse tempo que você quer de carência, ou de forma de pagamento, que a gente vai ver isso tudo lá na aula de projetos lá financeiros, né? Projeto, crédito rural. E terceiro, que eu vou te emprestar até 70% do valor do teu imóvel. Então, se tua terra vale 1 milhão e você quer pegar 2,5 milhões, o máximo que você vai conseguir financiar lá é em torno de 700 mil reais. Com 700 mil reais, e a pergunta, você consegue implementar seu projeto? Sim ou não? Aí é o que você tem que avaliar. Aí vamos supor que nessa tua fase de implementação você conseguiu, em cima dos teus objetivos, em cima do teu planejamento, você conseguiu responder essas perguntas aqui e identificar. Daí você vai para a seleção de recursos humanos, ou de maquinários, ou de contratação de empresas, dos materiais e organização dos serviços necessários para executar teu projeto. Aí sim que tu vai voltar a isso aqui, mas primeiro você tem que tentar viabilizar em cima lá do teu planejamento as estratégias para você executar. Isso parte desde a questão financeira, quanto da própria foco que você quer, ou por exemplo, vamos falar, não vamos fazer uma engorda, vamos pensar numa levinagem. Beleza, quer fazer uma levinagem aqui? Para quem que você vai vender? É a primeira pergunta. Porque se você não tiver um mercado definido já para te responder isso, se você não souber para quem que você vai vender, fica complicado. Por exemplo, se fazer um investimento do porte de 2,5 milhões, sabendo que vai passar 2 anos, em média de carência, 2 anos, você vai ter que começar a pagar o financiamento, que não vai ser baixo, a gente vai ver isso no crédito rural. E da onde você vai tirar esse recurso? Entende? Você vai esperar cair clientes do céu. Não, você já tem que estar com a coisa meio pré-pronta já, sabendo já para ter a previsibilidade de retorno capital para saber se o teu investimento é viável ou não. E eu já vejo muitos casos que o pessoal literalmente dá tiro no escuro. Mira num ponto e dá um tiro sem fazer a menor previsibilidade de gastos do próprio investimento. Vou dar um outro exemplo. O pessoal monta um plano mirabolante, faz uma estrutura mal planejada no tocante à elétrica e gasta, por exemplo, 30 mil reais de energia elétrica. Aí o cara não tem dinheiro para pagar a energia elétrica do próprio lote. Como é que ele executa isso? Então, quando eu falo em planejamento, gente, então a gente tem tua planilha orçamentária e teu fluxo de caixa, vamos pensar assim, que você tem que pensar lá na frente para saber se o dinheiro que você vai gerar na tua piscicultura, no teu investimento, paga a conta daquilo que tu está fazendo, do teu plano que você pensou. Então, eu já vi muitos casos que daí o cara não consegue pagar energia elétrica porque o zerador do cara ali caiu na conversa do vendedor, foi mal planejado, colocou insumo que não precisava colocar, enfim, uma série de coisas que não era necessário. É mais que o trabalho físico. Então, além disso, é entrar com avaliação de desempenho. Beleza? Aí, uma vez que a gente entrou nessa fase de planejamento, e definiu o que a gente chegou, então a gente vamos pensar assim, nós definimos o nosso plano, definimos as metas a serem alcançadas, consegui fazer minha taxa de retorno, consegui avaliar a parte de insumos e fatores que me ajudam a desenrolar o projeto. Agora a gente vai entrar na fase de controle. Por que o controle? Porque eu preciso ter uma forma de saber se o desempenho do meu produto, do meu projeto, seja qualquer que seja ele, está dentro do meu planejar. Então,
é assim, você vai, uma vez que você estipulou parâmetros, a ideia do controle é você estipular parâmetros para você conseguir quantificar o desempenho e corrigir desvios em função da tua previsão. Então vamos pensar assim, um dos parâmetros que eu estou definindo, já que eu quero fazer uma engorda, entregar para Cevale, peixe de 1 quilo, e o lote de um quilo um lote por ano, eu tenho que ter uma previsibilidade de cada um ano eu ter uma receita prevista de gerar, para eu pagar minhas despesas, dentre outras coisas, financiamento agrícola. Então eu tenho que pensar assim, se eu estipulo que eu vou gastar uma conversão alimentar de 1,4 para conseguir lá chegar no final de 10 meses, um ano, eu ter 600 mil peixes, que era a ideia inicial, e eu tiro 500 mil peixes, aí for o meu caixa, for a minha previsibilidade. Então, assim, se eu penso que eu tinha que tirar 600 toneladas e vender 1,20, e por algum motivo minha conversão vai para a lua, e daí a minha avaliação de desempenho lá pela cooperativa vai para o buraco, eles me pagam R$ 1 em vez de 1,20, a minha previsibilidade vai para o buraco também. Então, assim, o controle ele entra num projeto como forma de você justamente corrigir qualquer desvio ao longo do caminho. Então, vocês vão ver que a gente vai elencar alguns parâmetros dentro de um projeto para a gente justamente fazer esse tipo de puxar, assim, tá saindo fora da curva, onde da estrada que era para andar, você puxa de volta e assim por diante. Então, vai ser através de planilhas e registro. Eu vou adotar aqui no tocante a empreendimentos aquícola o que usualmente as cooperativas adotam. Claro que tem cooperativa que adota alguns parâmetros a mais, outros a menos, mas eu vou fazer o apanhado geral, que são os parâmetros de desempenho de uma piscicultura normal, tá? Da gente controlar. Então, primeiro a gente vai fazer as previsibilidades da onde que veio essas ideias de controle e depois a gente vai fazer efetivamente esses acompanhamentos de controle, vamos fazer uma planilha do Excel certinha, pronta para a gente avaliar. Então, a ideia do controle é justamente fazer a organização aí dos padrões, dessas metas a serem atingidas. Então, a gente vai ter os indicadores físicos, né? Que vai ser essa conversão alimentar, taxa de crescimento, conversão alimentar aparente, consumo de ração. Algumas cooperativas usam taxa de ingestão ou digestibilidade, peso, proporção de peso, rendimento de filé, e aí vai vários fatores aí que a cooperativa vai adotar em cima disso. Então, além disso, a gente vai ter os indicadores financeiros, que vão ser a taxa de retorno de capital e custo de produção, porque isso vai ser importante para ver se esse nosso desvio, nosso projeto, nosso empreendimento não está saindo fora dos trilhos, como eu acabei de comentar. Por exemplo, se tua estimativa era uma conversão de 1,4 em cima dos indicadores físicos, e tua taxa de crescimento tantos por cento, e você extrapola isso, o pagamento do teu peixe lá na frente vai ser outro. Você estava prevendo que era o I20, virou R$ 1. Aí tua taxa de retorno de capital vai para o buraco, teu custo de produção aumenta, então assim por diante. Então vai ser mais ou menos essa a ideia. O controle, então, eles são em quatro etapas. Então, a primeira, a organização desses padrões, você definir o que é que você quer, ou uma previsibilidade do teu desenrolar desse teu projeto, tanto os aspectos físicos. Daí nós vamos ter um segundo, a coleta e registro de dados em campos, que é uma parte importante, por isso que as cooperativas, entre outras, fazem esse acompanhamento de campo, predominante, geralmente a cada 15 dias de biometria, mas alguns dias são maiores. Aí você vai fazer esse cálculo de correção de desempenho, para você comparar esses padrões, ou seja, se você tem
Você tem lá atrás, você estipulou as metas a ser alcançadas, você estipulou os itens a ser demandados em termos de controle, e agora você fez a coleta de campo, está rodando o negócio, tá, a máquina está andando, vamos pensar assim, está no trilho. Você vai fazer o cálculo em cima da coleta e registro de campo, para daí você avaliar se está saindo fora dos trilhos ou não, justamente para você fazer correção dos desvios. Então é um ciclo. São 4 pontos de você estipular, coletar, calcular e corrigir. Então, se pensar, né, esse aqui é um ciclo tradicional PDCA, que serve para praticamente todos os projetos de engenharia. Se, se vê lá no CREA, eles vão seguir o ciclo PDCA. Você vai falar um projeto civil, vai seguir o PDCA. Pegar um elétrico, vai seguir isso aqui. A arquitetura também vai. Não importa o projeto, então a ideia, primeiro, de identificação do problema, análise de fenômeno, né, que é você identificar esses processos que vão avaliar, análise do processo que você quer seguir e o plano de ação que você vai adotar. Uma vez que você definiu todas as etapas que você quer seguir aqui, que a gente já avaliou atrás, que é identificar e ver quem vai fazer, como vai fazer, quais são os insumos, quais são os gargalos que você tem, você vai para execução. Executa, quem que vai executar, faz o processo, começa a rodar, então você vai entrar para a fase de verificação. Verificou se está dentro dos seus padrões adotados aqui na fase inicial, se não está, corrige. E a ação, que é agir, que é padronizar se tiver alguma coisa fora. Então, isso aqui é cíclica, né? Você não vai fazer isso no início do ciclo e depois no fim. Você faz isso geralmente a cada 15 dias, que a gente vai observar já daqui a pouco. Então, as medidas, então, são essenciais para o controle, justamente, que é para você ter uma ideia de como está andando o teu carro, né? Essas coletas, então, se elas forem feitas mensalmente ou só após o término, o que que acontece? Bom, eu estou vendo que isso, gente, não é para pensar a comunidade como um todo. Você tem que ter controle disso aí. Vamos pensar numa piscicultura por viveiro, porque é por viveiro que você vai tirar o lote. Então, não adianta nada ter o lote, você falar que o seu lote chegou a você está com uma conversão média de 1,4. É bem comum isso também acontecer, né? O cara chega assim e fala assim: não, minha conversão alimentar está batendo 1,4. Ó, média. Nossa, que bom, né? Tá bem bom. Aí você vai ver por viveiro do cara, o cara tem 3 viveiros super bons, que é 1,3, 1,28, 1,35, e um viveiro batendo 1,6 na média. Aí o que que acontece? Os outros 3 puxam a média para baixo, mas você não corrige o problema que está num viveiro só. Então, quando você faz medidas mensais, você não consegue corrigir esses controles, porque quando vocês vão ver depois, na próxima aula, que a gente vai planilhar isso e tem umas planilhas com dados reais de acompanhamento de piscicultura, que a gente vai fazer esse controle, medida, como que é feito esse monitoramento. Vocês vão ver que se você tem dados muito espaçados, quando você vê, já foi, né? Essa que é a verdade. Quando você percebe o problema tinha que ser resolvido há 15 dias atrás. Então, você fazer medidas muito espaçadas ou só no final de produção, você incorre nesse tipo de problema, né? Por isso que a gente faz geralmente biometria a cada 15 dias. Assim. Se fizer menos, seria ideal, mas daí você começa a envolver estresse, bicho, daí já começa a dar problema. Outra questão é registro com poucas informações. Então, se você for pegar, o dia que você for fazer levantamento, por isso que quando você vai fazer medidas de controle, que a gente já vai ver daqui a pouco, a gente tem que chegar num ponto que você tem que saber a temperatura de água, quanto que foi de probiótico, quanto que foi de ração por viveiro. Porque se você padronizar isso para piscicultura ou deixar a comunidade só a piscicultura ou o teu empreendimento, você mascara algum que está errado, um mascara o outro.
não é atípico numa produção, qualquer que seja ela, principalmente no meio agrícola, as pessoas misturarem, fazerem, colocarem tudo no mesmo pote, que é o que se chama, né? A informação financeira e depois não sabe, fala que dá dinheiro, mas na verdade dá prejuízo. Por exemplo, pega um produtor, o cara tem um aviário, tem a lavoura e tem a piscicultura. Aí eu já vi isso acontecer ao vivo e a cores, ali em Maripá mesmo. O cara tinha aviário, tinha agricultura e tinha piscicultura. Daí na piscicultura o cara colocava 20 peixes por metro quadrado. Aí ele bomba 24 horas por dia, aerador 24 horas por dia, probiótico até o pescoço. E ele falava que ganhava uma grana com peixe. Aí se você cata os dados de consumo de ração, probiótico, energia elétrica que o cara tinha, bomba, e o quanto que ele estava vendendo peixe, é claro que ele não tinha isso contabilizado por viveiro nem nada, era um pacote na piscicultura. Ele falava que dava dinheiro, mas por quê? Ele misturava na mesmo cesto estavam os dados do peixe, os dados do frango e os dados da agricultura. Então, quando ele colocava lá no final do retorno, ele falava: Nossa, estou ganhando dinheiro. Mas às vezes, que não era o caso específico dele, a piscicultura que estava dando prejuízo para ele, ou deixando de dar mais lucro, é melhor a palavra, do que se ele tivesse trabalhando com uma estocagem de peixe um pouco menor, ia gastar menos luz, ia gastar menos probiótico, ia ter mais controle da unidade e ia conseguir corrigir os percalços no meio do caminho. Beleza? Então, dados, nós vamos ver alguns principais que as cooperativas adotam, pelo menos, para a gente fazer essas medidas de controle. Mas quanto maior número de informações, melhores, porque tu vai corrigindo essa questão. Beleza? Então, no tocante à produção, nós vamos ter, vai ser de acordo com o sistema de produção utilizado para cada espécie, para cada fase de cultivo, isso tem que estar pré-estabelecido. Por exemplo, as, as, as- o quanto de ração você vai dar por peixe muda conforme vai evoluir no ciclo. Essa compra de insumos e equipamentos depende, por exemplo, você vai comprar insumo de quem? Tem disponível, por exemplo, você precisa de um cal hidratado na tua piscicultura para fazer correção de água. Você sabe de quem vai comprar? Você sabe se o cara entrega na data que você quer? Você sabe se o cara vai ter cal cara agrícola para você colocar a hora que você precisa? Vai ter disponível? Porque às vezes você fala assim, ó, eu preciso, você despescou, acabou de despescar. Aí você fala assim, bom, eu preciso de calcário agrícola. Primeiro, quanto? Segundo, precisa para entregar para essa semana ou para o mês que vem? Porque às vezes o cara vai te pedir prazo. O cara já tem um histórico de venda já feito, o cara vai te falar assim, ó, não consigo te entregar. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar um mês parado esperando o insumo chegar, porque você precisa aplicar calcário antes de encher. E outra, essa análise dos dados físicos, preço e custos, tem que fazer mensal, tá? Porque mesmo que as biometrias sejam quinzenais, ou se não for mensal, é quinzenal, você tem que acompanhar a evolução do teu histórico, justamente para corrigir qualquer coisa. Então, o teu consumo de energia elétrica tem que ser planilhado, seu acompanhamento da tua biomassa tem que ser planejado, porque não é raro também acontecer, já vi muito acontecer, por exemplo, o cara acha que ele tem 50 toneladas, daí ele vai ver, o cara tem 30. Ou o cara, já aconteceu também, que eu já vi na própria Cevale, o cara alojar 70 e achar que foi 50. Então, assim, o cara tá dando ração para 50, mas na verdade tem 70. Então, assim, você vai ver isso se você fazer o acompanhamento dessa tua biomassa. E a disponibilidade de recursos, evidentemente, né? Você está, ainda mais agora, assim, por exemplo, vamos pensar um recurso que não entra na conta, mas está entrando agora cada vez mais, é a água.
Então, se teu lote está previsto esse ano mesmo, nós estamos com previsão que vai ser uma estiagem brava aí, mais para o final do ano. Então, se você está com uma previsibilidade de, de disponibilidade de recursos no tocante à crise hídrica baixa, você tem que planejar, talvez, entre outras coisas, talvez até antecipar seu lote, de tirar, despescar um pouco antes para você não ter problema com crise hídrica. Já vi também a Cevale despescar áreas com 500 gramas porque o cara literalmente não tinha mais água. Então, essa questão de acompanhamento tem que ser feito nesse sentido, justamente para evitar esse tipo de problema. No tocante à comercialização, só se for o caso de venda direta, né? Se você mesmo for comercializar ou vender para outro, mas, por exemplo, a Mariterra já está em sistema de integração aqui. Então, às vezes a gente pensa a nossa realidade aqui só pensando na Cevale, mas não, ela já tem outras outros viés, outros caminhos, o Pão de Açúcar mesmo vem pegar aqui, então você tem outras estratégias de comercialização se fosse trabalhar fora regime de cooperativa. Mas essa tua ideia tem que estar lá atrás do seu objetivo, lá quando você planejou as ações iniciais. E daí sim, se você for trabalhar na particular, a sazonalidade de preço e de insumos muda bastante, né? Principalmente na época de Semana Santa, o preço tende a subir. Hoje a gente está numa situação que está faltando peixe, as cooperativas estão literalmente disputando a tapa, os peixes que tem no mercado, e o pessoal que está trabalhando com peixe particular, vamos pensar assim, fora de regime cooperativo, tá literalmente sendo cobiçado. Então tá com preço bem alto. O pessoal tá comprando peixe para 8,50, R$ 9 já. Então tá bem interessante. Só que é o seguinte, você tem que pensar que se você for, depende do teu porte de unidade produtiva, você vai ter uma piscicultura que, vamos voltar, você está fazendo 10 hectares, você vai ter 600 toneladas. Aí a pergunta é, você vai ter quem compre 600 toneladas no privado de peixe para você vender e despescar isso numa única tacada, possivelmente o cara vai querer fracionar. Esse fracionamento vai ser de quanto tempo? Ah, vai ser. Eu vou tirar por mês 20 toneladas. Daí você vai ficar quanto tempo para tirar todo esse peixe? Então, às vezes, o barato sai caro. Porque você olha, tá ganhando unitariamente mais por peixe, mas o cara vai querer que você mantenha teu peixe um ano a mais na tua unidade produtiva. Então você deixa de girar outro ciclo e comercial e fazer giro. Então o cara vai fracionando esse teu peixe aí, paga mais, mas você fica amarrado, justamente pela produção. Eu vou eu vou parar a aula de hoje aqui, que a aula que vem, eu acho que eu achei até que ia ser um pouco mais rápido, mas a aula que vem a gente chega e entra nessa definição de análise de medidas de controle. Então, o que que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos catar os padrões que são definidos predominantemente pelas cooperativas para fazer essas análises e controle dessas medidas, para daí sim a gente avaliar como que a gente corrige isso. Então, eu não sei se a gente vai dar tempo da gente fazer um Excel, mas eu quero tentar fazer um Excel com vocês a aula que vem para justamente a gente ir trabalhando isso. E daí é o seguinte, do Excel não vai ter que fazer. Eu sugiro vocês acompanhar a aula e depois tentar fazer é, em casa, depois que a gente for adotando as medidas, porque eu vou pegar dados reais para analisar e depois eu vou passar como tarefa para vocês uma outra atividade que é justamente o acompanhamento dessas medidas. Que uma coisa que vocês precisam estar ciente, já que eles vão sair aqui da universidade, que é obrigatório, daí eu falo que é obrigatório, 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 pelo menos você saber fazer um cálculo de conversão alimentar, cálculo de biomassa, ganho de peso diário e afins, que é um mínimo do mínimo do mínimo de um controle de um regime de uma produção, tá bom? Então, isso a gente vai dar uma pegada bem forte. Vamos entrar a semana que vem com isso e vamos fazer bem devagar e vamos passar uma tarefa para isso. Então, projetos, primeiro vocês têm que saber, então, a ideia de pelo menos o embasamento legal de um projeto.
A parte de concepção de um projeto, vocês vão ajustando à medida do tempo que vão evoluindo, mas é uma boa diretriz eu já dei para vocês. Essa parte, outra parte que é super importante, que é esse acompanhamento desses padrões a serem seguidos, como que a gente vai fazer. E para fechar o ciclo, aí a gente fecha com a fase econômica, que é a parte de crédito rural. Depois a gente quero ver com você se a gente consegue fazer uma locação de projetos, assim, pelo menos a gente juntar o pessoal. Eu sei que tem o problema da pandemia, não vou cobrar nota por isso, mas a gente tentar definir uma data para a gente ir ou no lago, ou talvez lá na Dirceley, tentar fazer um protótipo de locação de projetos, aí, só para vocês entenderem como é que faz, tá bom? Valeu, por hoje é só, pessoal. Deixa eu só parar aqui, daí eu atender as perguntas aí agora que eu vi que o pessoal tá chamando.